Segundo os Coríntios 11, verso 1. São coisas conhecidas, eu quero falar um pouco sobre violando a virtude. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Grande Deus, pedimos que neste momento Sua palavra se manifeste em poder, revelação, porque Sua palavra é luz, e é luz na hora em que vivemos. E as Escrituras que estão cumprindo e dando luz para nós, queremos sempre observá-las, estar ligado nelas. Fora delas, não teremos luz, mas queremos esta luz proveniente desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Violando a virtude. A gente tem comentado ultimamente muito com respeito ao casamento, mulher, marido, e isso já faz um tempinho que a gente vem comentando. E aqui mesmo nós já temos falado algumas vezes sobre isto. E eu quero expor aqui algumas coisas que o profeta fala sobre o casamento, sobre a violação da virtude, que cada um de nós temos uma virtude. E o homem também tem a sua virtude, como a Bíblia mostra a virtude da mulher, a virgindade é a virtude da mulher. A fidelidade é a virtude no casamento. Para cada um de nós, devemos aprender isto. Então, vamos pensar já de início nisto, que a maioria está esperando algo, esperando um movimento, esperando um avivamento. E em 1965, o irmão Brana pregou a mensagem A União Invisível da Noiva. No parágrafo 19, no seu finalzinho, ele diz: agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Se a pessoa espera num avivamento, ela está esperando ainda num momento de prazer, de pulos, de gritos, porque isto é o que traz alegria, um avivamento. Mas nós vemos o que o profeta diz. Se ele, em 1965, não estava esperando em avivamentos, ele estava esperando pela vinda do Senhor, pelo rapto, é o que ele estava esperando, porque aquela parte da vinda do Senhor já havia sido cumprida, de Deus vir como Filho do Homem, o ministério de Filho do Homem no profeta. Mas ele ainda aguardava o arrebatamento, como nós aguardamos. Mais de 50 anos depois, nós aqui estamos aguardando pela vinda do Senhor em nossa geração. Ele aguardou na geração dele,
Cada geração é 40 anos. E nós estamos aguardando pela vinda do Senhor na nossa geração, certo? Não estamos esperando pelos pulos, gritos, pelos avivamentos que as pessoas gostam e pelas alegrias que traz. E hoje o movimento da mensagem mesmo é um movimento alegre, é um movimento de remexer com o corpo, de fazer muita coisa para expressar a alegria que eles têm, para expressar que eles estão avivados. Mas é diferente do que o profeta pregou. Ele diz: eu não estou esperando avivamento, eu estou esperando pela vinda do Senhor. Então é isso que deve estar no nosso coração. Irmão Branham, se ele esperou lá, eu vou 50 anos depois ficar esperando em avivamento, quando o próprio irmão Branham mesmo disse que o avivamento tinha acabado. O irmão chegou para ele e disse: irmão Branham, eu queria ter o gozo do Senhor, sentir o gozo do Senhor na minha vida. E não sou como eu antes era. Irmão Branham podia ter dado uma correção naquele irmão, e disse: é porque você não ora, é porque você não jejua, é porque você não lê a Bíblia. O irmão Branham falou diferente para ele, falou: filho, o avivamento acabou. Ele estava querendo sentir o gozo do Senhor, que isso é refletido através de um avivamento no dia que a pessoa vive. E o irmão Branham falou para ele, era como dizer: não vai ter mais, filho. Você não vai sentir aquilo que você sentia antes, porque as coisas mudaram, os avivamentos acabaram. Agora eu estou aguardando só pelo rapto, pela vinda do Senhor. Então, se cada crente hoje da mensagem fosse como o profeta, seria diferente. Vocês podem ver que os próprios pregadores estão procurando estimular mais a igreja para que ela mostre algum tipo de alegria, algum tipo de movimento, para dizer: estamos avivados. O irmão Branham diz: não há mais avivamento, ele acabou. Quando o profeta diz acabou, eu só tenho que crer que acabou. Eu vou viver, sim, vou viver com aquilo que a palavra me outorga no dia que eu estou vivendo. A promessa de Deus para o dia que eu vivo é um avivamento, mas não é como os outros esperam. Não é de pular, de gritar. Por isso o irmão Branham diz: pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Se as pessoas conhecessem o novo nome, elas não estariam pulando e gritando do jeito que elas estão por aí. Porque estão esperando uma coisa que não virá mais. Como o povo da ressurreição isolada está esperando o irmão Branham que ele não virá mais. Eles podiam entender que a eles faltava algo e eles deviam estar esperando algo que faltava. Não através do irmão Branham, através da Bíblia. A Bíblia é que mostra que depois do sétimo anjo, João comeu o livrinho. E João tipifica nós. O irmão Branham que João é a noiva. Então ele representa cada um de nós que comemos o livrinho. Isso os pregadores não querem pregar. Eles querem pregar um tipo de avivamento que traz alegria e que mexe com a mocidade, leva a mocidade para fazer algum movimento dentro da igreja ou fora da igreja, ou num acampamento, para poder trazer alegria, para segurar a mocidade. Nós estamos certos que a única coisa que pode segurar a mocidade, não só a mocidade, porque os velhos também estão em perigo. Você olha para a mocidade está sendo tentada, tem tanto problema, tanta ilusão, tanta coisa para a mocidade. Mas os velhos também estão sofrendo as mesmas tentações, as mesmas lutas, certo? Estão sofrendo na carne também, estão passando por isso. E cada um está se preparando. Eu creio que nós estamos aqui para nos preparar para isto que estamos esperando, não um avivamento, mas o arrebatamento. Amém. Agora, escuta, vamos conversar um pouquinho. É como o irmão Branham chegava a conversar com a igreja, que nesta mensagem, a união invisível da noiva. Irmãos, o irmão Branham já pregou certo. O irmão Branham pregou assim: a união visível da noiva. Ele pregou a união invisível.
Isto é, uma união que não se vê. Você acha que a união na qual vocês estão hoje, na noiva, está sendo vista? Não está. É uma união invisível. A visível é aquela que traz movimentos, que traz pulos e gritos e que mostra para eles que ainda vai haver um avivamento quando o próprio profeta diz que não tem mais. Então nós não somos enganadores. Eu acho que vocês mesmos não quereriam ter um pregador enganador. Vocês querem ter a realidade. Eu quero ter um profeta real para mim. Por isso eu creio no William Branham. Ele já partiu, mas não teve um homem que falou tamanha verdade e viveu esta verdade como o William Branham falou e viveu. Amém. Agora, o matrimônio. Vamos pensar nisso, que eu estou falando sobre Paulo, dizendo que ele estava preparando uma virgem para o Senhor. Que tem que se preparar para Deus é um povo virgem. Isto é, a nossa mente, nosso coração tem que ser virgem. Não é mexido. Nada movimenta na nossa mente para pervertê-la. Nada entra na nossa mente, no nosso espírito, para perverter nosso espírito. É virgem. Isso que é virgem, certo? É uma moça, uma mulher que tem estado vivendo uma vida limpa. E o irmão Branham mostra que até a casada, quando ela vive só para o seu marido, ela é como uma virgem para o seu marido. Assim somos nós para com Deus. A nossa mente não é cheia da porcariada do mundo. A nossa mente não é cheia das doutrinas que estão nem na mensagem. A nossa mente, nosso espírito, nossa alma é de uma noiva virgem, que não concebe. Por que não concebe as coisas de fora? Porque não deixa entrar. Que se deixar entrar pela mente se concebe. É como a moça virgem, se deixar o rapaz entrar, concebe. A igreja de Deus, ela não deixa a doutrina errada entrar. Então ela não concebe. Ela é virgem. E Paulo estava dizendo isso, que está preparando uma virgem, a saber, para Cristo Jesus, para um esposo, para um marido. Não é para vários, não. É uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Então, o irmão Branham diz aqui, 61, a união invisível da noiva. O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. Agora você pensa que o matrimônio é apenas porque fomos legalizados com a lei do país. O matrimônio para Deus é quando você dá a palavra para com aquela pessoa e vive com aquela pessoa. Então isso para Deus é um matrimônio, é um casamento. Que cartório casou Adão e Eva? Nem existia, certo? Hoje, nós estamos precisando fazer através da lei, por causa de heranças, muitas vezes, por causa da família, mas se você olhar claramente, você vai ver, Deus fez aquele matrimônio. O matrimônio, ele diz, é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no jardim do Éden. E, para começar, lá não teve opção. A esposa saiu dele. Se ele, na hora da fraqueza, do erro da Eva, se Adão quisesse trocar de mulher, não tinha jeito. Se Adão quisesse divorciar, não tinha jeito, não tinha mulher. Certo? Não tinha opção. Ele tinha uma mulher que foi tirada dele mesmo. Assim, se cada casal pudesse entender e pudesse viver ambos como se aquela mulher fosse extraída daquele homem mesmo.
Então, aquela mulher seria benquista, bem amada, bem tratada, porque ninguém faz mal à sua própria carne, antes a alimenta, diz São Paulo. Então, não faria mal à mulher, porque ela é parte dele. Então, os casamentos, o matrimônio, deveria ser olhado desta forma. Não é porque esse daqui é o original, porque foi no cartório. Esse não é amigado, porque não foi no cartório. Então, você não teve cartório para casar Adão e Eva. Entende? Não teve. Por isso o irmão Branham diz que o casamento é feito pela igreja. Pela igreja. Porque vai ser feito o lado espiritual. O que Deus olha é o seu lado espiritual. É que essa mulher foi tirada de você, a minha mulher tirada de mim, e a esposa de Cristo tirada de Cristo. Então essa mulher faz aquilo que o marido quer, a minha faz o que eu quero, a esposa de Cristo faz o que ele quer. Certo? Agora, muitas vezes você não pode, nós não podemos aplicar estas coisas ao casamento, ao matrimônio aqui na terra, porque os homens não são como deveriam ser. Eles não são responsáveis como deveriam ser. As mulheres não são fiéis como deveriam ser. Então, por isso, muitas vezes, não podemos aplicar isto ao casamento hoje. Mas a gente tem que olhar biblicamente o que Deus tem falado na Bíblia. E desde o primeiro matrimônio que ele fez. Deu aquela mulher para aquele homem e ele disse, esta é carne da minha carne, osso de meus ossos. E pôs até o nome nela. Eu sou varão, ela é varoa. Foi simples para Adão, aquele casamento. Então, o que eu me refiro, irmãos, é que nossos casamentos, mesmo no natural, eles deveriam refletir o mesmo caráter, para que pudéssemos dizer que, assim como o marido e a mulher é um tipo de Cristo e da igreja. Porque isso foi o que Paulo pregou, que é tipo de Cristo e da igreja. E a maioria dos casamentos não tem podido ser, muitas vezes pela violação da virtude, certo? A pessoa perde aquela virtude, ela joga fora aquela virtude, ela não valoriza aquela virtude. É como a virgem que tem que valorizar a sua virtude. É como nós, os casados, que temos que valorizar nossa fidelidade. Tem que valorizar. Se você não valoriza, você está desprezando a sua virtude. Um homem infiel, ele não tem virtude. Diz que virtude ele tem. Uma mulher infiel, ela não tem virtude. Então precisamos valorizar a nossa virtude e não violar. Não deixar se estragar, corromper a nossa virtude. A mulher que perdeu a dracma, se vocês conhecem, na Bíblia, ela pôs a varrer a casa até encontrar a dracma. Por quê? Porque o marido chegava, e ao chegar o marido, ele ia ver ela sem aquele dracma, porque era colocado na sua cabeça, em volta de sua cabeça, 10 dracmas. E cada dracma representava uma virtude, uma fidelidade, o amor, a decência, e assim por diante. Aquilo representava para aquela mulher. E ela perdeu uma, que era a sua fidelidade. Então ela pôs a varrer a casa até encontrar aquela virtude novamente, para que ao marido chegar, ela tivesse com aquela pedrinha no lugar. Agora, irmãos, quando nós perdemos, eu tenho que ler alguma coisa aqui para você entender isto, porque nós fomos feitos desta forma tão perfeita que nós só somos justificados diante de Deus e não diante dos homens. A mulher que perde, a moça que perde a sua virgindade, ela é justificada diante de Deus, mas não diante dos homens. Logo, se houver alguma infidelidade em nós,
podemos nos arrepender e sermos justificados diante de Deus, mas sempre os outros vão falar de nós. Aquele homem fez isso, aquela mulher saiu com aquele homem, e assim por diante. Por quê? Porque foi uma violação da virtude, e que nós não somos justificados diante dos homens, mas somos justificados diante de Deus. Isto é para uma vida de fé. Mas para que aquela vida física, você não tem aquela justificação, então você sofre a vida toda por um erro que você cometeu, porque os homens não podem te justificar, e somente Deus te justifica. Deus olha e diz: você nunca fez isso. O homem olha e diz: você fez isso. Então, diante dos homens, não somos justificados. Está aqui na mensagem do profeta, o parágrafo 62, até eu chegar lá, a união invisível da noiva. Irmão Branham diz: a uma mulher é confiada com certa característica que não deve profanar, que não deve violar. Uma mulher é confiada com isso. Agora, você sabe que é só a mulher que é confiada com isso. A mulher é confiada com esta virtude, que ela não pode profanar. Quando ela deixa ser profanada, violada, aquela virtude que é a sua virgindade, quando ela deixa ser violada, ela profanou a si mesma. Uma mulher é confiada a isso. Não há uma criatura na terra como a mulher. Não há uma fêmea canina, não há uma fêmea de nenhuma classe confiada com essa característica com a qual a mulher está. Agora, eu estou lendo aqui o que Brana pregou há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás. E que isso aqui é tão vivo hoje para nós, que a gente tem que prestar atenção. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. E seria uma vergonha para Deus fazê-la como fez o homem, porque ele sabia ela que ia cair. E você vê que a mulher caiu como animal, mas o homem caiu com a mulher que era parte dele. Então, essa é a diferença. Por isso, na Bíblia, vem mostrando que o desejo dela será para com o seu marido e ele te dominará. Porque desde o princípio houve uma violação daquela virtude. Eva, a nossa primeira mãe na terra, teve esse pecado. Ela foi violada lá no princípio. Então diz o profeta: a mulher nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. Todas as demais fêmeas não deviam cometer, não poderiam, melhor, cometer adultério. Sendo claro, você vê uma vaca, pode ter vários touros, pode ver uma cadela com vários cachorros, elas não cometem adultério, porque elas estão na criação original. Mas a mulher, não. Ela tem que ficar com um homem só, com o seu marido. Ela tem que viver com aquele marido. Quando ela comete uma profanação, então ela tem que saber que pode ainda ser justificada diante de Deus, mas diante dos homens continua sempre com aquele problema. Ainda graças a Deus que Deus me perdoa, Deus te perdoa daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos, certo? Deus nos perdoa, mas você tem que estar preparado para escutar os outros falar de você, falar de mim, a vida toda, porque não podemos ser justificados diante dos homens, só somos justificados diante de Deus. Então o irmão Branham continua a dizer aqui: não importa quanto seja perdoada, não pode ser justificada. Justificada é como você nunca cometeu aquele ato. E quando uma moça perde a virgindade, ela não pode ser justificada, porque a virgindade não volta. Então, ela cometeu aquele ato.
E não pode ser justificada. Só Deus a perdoa, só Deus a justifica, mas ela vai casar com alguém, ela tem que mostrar para aquele alguém que ela já foi violada, porque ela não é justificada. Se o rapaz quer casar com ela, casa, mas ela não é justificada, certo? Eu tocarei nisso um pouco, terei uma escritura disso uns poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nesta vida. Ela pode ser perdoada, mas não pode ser justificada, certo? É sempre com ela. Note agora, isso tem sido dado a ela. Pode ser perdoada, mas não pode ser justificada. Olha, eu gosto da mensagem do profeta, porque todo ensinamento que nós temos é para a nossa própria virtude, para manter nosso caráter, para manter nossa virtude, é para saber que não podemos violar a nossa virtude e que temos que ser justificados diante de Deus. Perdoado nós somos, mas não somos justificados diante dos homens. Perdoado porque o marido pode perdoar, a mulher pode perdoar, o rapaz que vai casar pode perdoar, mas a pessoa não pode ser justificada porque aquilo não volta mais. Foi o mal que cometeu. O 67 da união invisível, o irmão Brano diz agora, isto a ela é dado para trazer vida que só o próprio Deus pode dar. Seu esposo pode ser o portador do germe, porém Deus tem que produzir a vida. Isto é certo, tem que vir. Toda a vida tem que vir de Deus. Por isso que até a vida de Caim veio de Deus. A vida de um menino que nasce na prostituição vem de Deus. A vida, de toda forma, vem de Deus. O diabo não dá vida para ninguém. É Deus que é o doador da vida. Mas estamos tratando é da pessoa ser justificada e não ser justificada. Ser perdoada também e não pode ser justificada. Quer dizer, declarada justa. Só na vida espiritual, diante de Deus, que nós somos declarados. Por isso, quando nós recebemos a mensagem, no dia em que vivemos, o que Deus quer é que nós sejamos como o que Paulo disse: estou vos preparando como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então, você toma aquela mensagem e nada mais deixa entrar em você. Isto é conservação, é preservar aquela virtude. Você não pode jogá-la fora. A vida espiritual é para isso. Por isso, quando eu criei no profeta, nada mais entrou. Oh, mas agora teve algo mais que veio. Mas de onde que veio? Do profeta. Entende? É aquilo que veio do profeta, veio da mensagem. Alguém diz, eu não tenho nada a ver com o profeta. Por quê? Eles não são noiva. Paulo estava preparando uma noiva do seu dia virgem para um só marido. Nós e Brana estávamos preparando, Brana estava, eu estou preparando uma noiva para Cristo. Cada pastor deve estar preparando uma noiva para Cristo, de acordo com o que Brana deixou. Você não pode deixar outra coisa entrar na mente, no coração. Por isso as pessoas, elas não recebem a palavra. O único que pode entrar em você é o seu marido. E o seu marido é a palavra revelada hoje. O crente hoje já sabe disto. A palavra revelada é o marido. Então, os selos entram em mim, foi revelado. Os trovões entram em mim, foram revelados. O novo nome entra em mim, foi revelado. Isso está provando que é o esposo entrando a esposa. Amém? Vocês entendem alguma coisa disso? É vida natural, espiritual, para vocês verem que cada um de nós, e principalmente a mulher, ela tem este cargo sagrado,
está com ela e ela não pode deixar violar esta virtude. Diz o profeta: seu esposo pode ser o portador do germe, porém Deus tem que produzir a vida. Isto é certo, toda vida tem que vir de Deus. Qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida, isso é o que faz pecaminosa. E ela vem pervertida, aí um filho vem por prostituição, antes do casamento. Certo? Isso tratando hoje de casamento, se trata pela lei. Mas nós tratamos é que a pessoa deve unir uma à outra quando dá a palavra. Como Maria era unida com José, e José em sonho diz: eu vou largar a Maria. Aí veio um sonho, em sonho Deus estava falando com ele, o anjo falando com ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Ele nunca tinha vivido com ela, ele não tinha entrado nela, ele não tinha a pervertido, ele não tinha violado a sua virtude, mas já era chamado de mulher dele, porque tinha dado a palavra. É isso que Deus conta quando você dá a palavra para um casamento. Por isso a gente ensina a mocidade: olha, você está namorando, nunca dê a palavra. Agora, quando não dá a palavra também, não vai beijar, não vai fazer coisas piores. Não dá a palavra do casamento. Por quê? Você tem um namoro, que é um período de conhecimento. Você tem um noivado, que já vai se alicerçar mais para o casamento. Tem gente que já começa a namorar, que é noivar. Agora, por que querem noivar? Querem ter mais liberdade? Querem ter liberdade? Estão errados. Quer dizer, não, eu já estou seguro com esta pessoa? Não, você tem que conhecer a primeira pessoa, conhecer a primeira família. Conhecer a pessoa não é conhecer sexual. Conhecer a pessoa é conhecer suas virtudes, é conhecer o que é o pai dela, a mãe dela, o que ela é dentro de casa, o que ela faz, o que ela não faz. Entende? A natureza dela, a natureza dele. O período de namoro é exatamente para isso. E nós tivemos esse período de namoro com a palavra, com Cristo, 7 eras da igreja. Mas agora na última era vem dar o casamento. Jesus não casou lá na primeira era, já foi unido com a igreja efesiana e vamos casar, não. Aquela igreja esfriou, está escrito na Bíblia: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esfriou do primeiro amor. Como muitas vezes o casamento se torna mal porque esfria o primeiro amor. Aquele contato que tinha, aquela conversação, aquelas palavras que falavam um para o outro, muitas vezes são palavras enganosas e as pessoas se seguram nisto. O beijo que dizia que é a prova de amor, então você quer dizer que Judas amava a Jesus? Ele beijou Jesus? Não, era um beijo de traição. Então, o que mostra é a sua vida, o seu convívio de um para com o outro. Então, não nos iludamos com palavras. Nós precisamos ter uma vida produzida dentro desse casamento que mostra um para o outro. Vamos viver um para o outro. Vamos ser tentados, vamos ter problemas, mas não vamos perder nossa virgindade, que é a vida que temos de um convívio a dois, marido e mulher, vivendo um para o outro, respeitando um ao outro e mantendo aquela fidelidade de um para com o outro, não violando a virtude de cada um. É o que tem que fazer isto a vida toda. Muitos casamentos hoje estão acabando porque o amor vai esfriando, aquele homem não é mais o que era para a mulher também não tem dedicação para o homem como deveria ter. E lá no início, na hora do namoro, é uma agarração, é tanta coisa. É como gente chega para Jesus, oh, Jesus, eu te amo. Você já viu o crente orar? O crente ora sim. O crente chega a Deus: oh, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, quanto eu te amo, Senhor. Daqui a uns tempos você vê aquele crente lá no mundo: você falou que me amava. Se Deus fosse confiar nas palavras das pessoas, em dizer para ele: Senhor, eu te amo, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é tudo para mim, eu te amo, eu quero viver só para ti. E depois, qualquer coisa, qualquer revés que encontra na vida, qualquer amor substituto, as pessoas passam a trocar aquele Deus, a trocar aquele marido ou aquela mulher.
São espíritos que estão trabalhando neste dia e trazendo irresponsabilidade às pessoas, e elas estão violando a virtude que elas não deviam violar, a virtude que elas têm de amar uma a outra. Amém. Amém. O 68, o irmão Brana diz aqui, ó, tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor, uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa tem senão a mulher. E aí você descobre, é a virgindade. Nenhuma outra coisa tem, é a mulher. Ela tem encomendado a ela por Deus, para que a igreja também pudesse ser uma igreja virgem, não deflorada, virgem, que ela ouvisse a Deus. A sua mente é para Deus, é para a palavra do dia. O seu coração é para o seu esposo. O esposo é a palavra, voltamos a isso, o esposo é a palavra revelada, a festa das trombetas 101. Este é o seu marido, o seu esposo, a palavra revelada. Não deixe entrar interpretações humanas. A palavra foi revelada? Foi. Deus mandou um profeta? Mandou. Ele revelou toda a palavra? Sim. Então, esta palavra é meu esposo. É a única coisa que eu posso ter contato, que pode entrar em mim, que eu posso ter prazer, que eu posso me regozijar. É com o meu esposo a palavra revelada. Assim como a mulher vai regozijar com o seu marido. Aí a Bíblia diz, e o seu desejo será para o seu marido. Certo? É tão claro. Ela é diferente de todas as outras fêmeas. O desejo das outras fêmeas não é só para aquilo. Tem que ficar talvez esclarecendo. Mas o desejo da mulher é para o seu marido. Assim como o desejo da igreja é só para Deus. É só para Cristo, é só para a palavra do dia. Não pode ser seu desejo para outra coisa. É uma mulher. Parece que não se fala mais do homem cobiçar mulher. Não fala muito de mulher cobiçar homem. Mas se o desejo dela é para com o seu marido, ela só pode cobiçar o seu marido. O desejo é para o seu marido. Ele te dominará. Por que lá no princípio veio esta lei, este mandamento? O seu desejo será para o seu marido. Porque ela teve desejo até por um animal. A primeira mulher na Bíblia, a Eva, teve desejo até por um animal. Ela entrou em contato com a serpente. A serpente era um animal ereto, andava em pé igual um homem. Na maldição que ela rastejou. Quando Deus chegou e amaldiçoou a serpente, diz, rastejará sobre o teu ventre. Quando Deus diz rastejará, porque ela andava ereta, ela andava em pé como um homem. Então, o desejo de Eva teria que ser só para Adão, e aí passou para todas as mulheres. O seu desejo será para com seu marido, porque ela teve desejo. Não mostra na Bíblia que Adão teve desejo por cachorra, Adão teve desejo por serpente, Adão teve desejo por uma vaca. Não. Ela, a mulher, perverteu, violou a sua virtude. Violou e deixou que outro desejo, não o desejo só por Adão, mas ela saiu sozinha. Tem hora que é assim. Você quer ver mais uma escritura? Não vamos demorar muito, mas é bom a gente comentar sobre estas coisas, porque é escriturístico, né? Isso é muito bom. O que São Pedro vem ensinando, ele vem mostrando a vida da mulher como que é. Ele diz assim, ó, considerando a vossa vida casta em temor. E essa é uma vida que ela é casta, ela é pura só para o seu marido, certo? Isso não quer dizer que ela não tem contato com o seu marido, mas esta castidade é para viver apenas com o seu marido. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido. Porque eu estou lendo esse pedaço só para ver esse versículo aqui, ó. Mas o homem encoberto no coração. A mulher tem o homem encoberto no coração. Você sabe que a Eva, quando ela saiu dar uma volta no jardim do Éden, se ela tivesse Adão encoberto no seu coração,
ela não teria vivido com a serpente. Ela não teria tido um filho espúrio se ela tivesse com Adão no coração. Isso aqui é o que a mulher tem que aprender. A mulher está falando de mulher casada, mas o homem encoberto no seu coração. Quer dizer, a mulher casada tem o homem, que é o marido dela, encoberto no coração dela. Ninguém vê, está ali. E ela pode ir em qualquer lugar, que aquilo é dela, aquele marido está com ela. Agora, aquele marido, Adão, não estava com Eva. A hora que a Eva falhou, não estava nela, por isso vem as leis, o teu desejo será somente para o teu marido e ele te dominará. No coração de Eva, teve o desejo até pela serpente, ela viu uma serpente que parecia um homem. E aí vem o crente que vê uma mensagem que quase parece Deus, e eles creem nessa mensagem. Você sabe que a ressurreição isolada é uma mensagem que eles pregam, até de dualidade, que até parece Deus, mas é um animal, não é Deus. Eva olhou, disse, parece um homem, mas era um animal, era uma serpente. A mais astuta, lá foi que o Senhor Deus havia feito, era esse animal. Aqui não é o que o Senhor Deus fez. Para as organizações, as denominações, elas mesmas fizeram seu animal. Como o Egito, os crentes que saíram do Egito fizeram um bezerro de ouro, que o ouro aponta para a divindade, e eles fizeram um bezerro de ouro. Quem tirou eles do Egito foi Deus, com o braço forte de um profeta. Agora eles pegam, fazem um bezerro de ouro e trata Deus como um animal. Só porque tem uma divindade, é ouro, mas é um bezerro. Eles estavam fazendo de uma forma errada. Foi por isso que as tábuas da lei, as primeiras, foram quebradas sobre aquilo, sobre aquele bezerro, porque eles estavam violando a virtude da palavra para aquele dia. O povo tem violado a virtude da mensagem do profeta. E que deveria saber que cada crente, eu quero terminar com isto aqui, mas o homem coberto no seu interior, no incorruptível, de um traje, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esse homem coberto no seu coração é o crente agora, tendo a palavra, o esposo encoberto no seu coração. Você pode andar. Eva andou no jardim do Éden e se contaminou. Você pode andar no mundo contaminado e não se contaminar, porque você tem o marido encoberto no seu coração. E passo essa virtude agora para o lado espiritual. Você tem a palavra, Deus, o marido. Se você está casado, porque, irmãos, a igreja hoje, ela não é apenas uma noiva. Trata de noiva, sabe por quê? Porque ainda não foi para a festa. Ela está casada. É tempo, é um espaço de tempo que nós estamos casados. O que é um casamento? É um compromisso. Um compromisso que nós fizemos entre marido e mulher, de viver um para outro, de respeitar um ao outro, na doença, na saúde, em qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Então, aí o marido, pelo que diz a Bíblia, o marido está encoberto no coração desta mulher. Ela pode sair de casa, diferente de Eva, que saiu e se contaminou, até com o animal. Mas um crente pode sair, dar suas voltinhas, pode ir por todo lugar, mas se tiver o esposo, estou falando agora vida espiritual, que a igreja é a esposa, ela tem o esposo. Qual esposo? A palavra revelada, selos revelados, trovões revelados, novo nome Brana revelado, encoberto no seu coração. Não viole esta virtude, não viole esta revelação que Deus te deu. Não deixe outra coisa penetrar. Onde você for, carregue o esposo, a palavra revelada. Assim como uma mulher verdadeira, por onde ela andar, muitos podem mexer com ela, ela não tem que olhar para eles. Por quê?
ela tem um esposo. Ela não tem que ficar olhando, será que meu esposo está por aqui, para dar uma olhadinha, né? Não, o crente, será que Deus está por aqui? E ele quer dar uma namorada com o mundo? Não, carrega a palavra, o seu esposo no interior, assim como a mulher carrega o marido no interior. Isso mostra que ela não tem violado sua virtude. Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor sempre nos dá de meditar na sua palavra. Aquilo que eu não consigo expressar, não tenho palavras suficientes no vocabulário, porque sou pobre de vocabulário para expressar estas palavras, mas que o Espírito Santo possa as completar em cada coração, que as pessoas possam respeitar sua palavra, que as pessoas possam dedicar suas vidas à sua palavra, tendo o Senhor encoberto. O Senhor é a palavra, o esposo, a palavra revelada pelo sétimo anjo, esclarecida por João no dia em que vivemos. Nós sabemos disto, Pai, mas que esta palavra, ela está encoberta aqui no nosso coração, porque é nosso esposo. Não entramos em contato com mais ninguém. O nosso desejo é para a revelação da palavra. O nosso desejo é para nosso marido, como diz as Escrituras, e ele nos dominará. O nosso desejo é para com a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que as pessoas não têm amor por isso, as pessoas não têm dedicação por isso, porque elas não estão compromissadas, elas não estão casadas com esta mensagem, mas nós estamos casados, Senhor, e carregamos o Senhor, Deus, palavra revelada, encoberto em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.